Recebe e vê shalom, queridos. Nós temos uma palavra hoje para nós pensarmos em nós. O tempo que nós vivemos é um tempo determinado pelo Eterno. E como que eu sei isso? Crendo naquilo que Ele diz na palavra. Quando eu olho para a Bíblia, eu preciso entender uma palavra muito clara que se diz maturidade. A maturidade dentro do reino de Deus, ela é necessária. E falar de maturidade no reino humano, no reino natural, é falar de cãs brancas, é falar de cabelos brancos. Quando eu falo de maturidade no reino natural, eu estou falando de uma pessoa que já viveu muito, já teve muitas experiências de vida, conhece muita coisa. Pessoas que estão com uma idade avançada. Mas quando eu vou para o reino espiritual e eu falo de maturidade, já não falo de idade, mas eu falo de obediência. A pessoa que é madura no reino espiritual é a pessoa que ela obedece. Tem pessoas que ela tem 30 anos de igreja, mas é criança ainda. É menino na fé ainda. Tem pessoas que têm 5 anos de igreja e já é madura. Por quê, pastor? Porque ela aprendeu a obedecer. E toda vez que eu obedeço, eu trago à existência o que não existe. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, eu quero que você entenda sobre um homem chamado Jonas. A palavra de Deus, no livro do profeta Jonas, capítulo de número 2, na sua Bíblia é o versículo 7, na minha é o versículo 8, porque estou com a Bíblia judaica. Diz assim: enquanto minha vida se esvaía, eu me lembrei de Adonai, e minha oração chegou a ti em teu santo templo. Esse homem precisa passar por um processo de maturidade. Por quê, pastor? Porque quando eu entendo o reino natural e o reino espiritual, eu vou entender algumas coisas que o reino natural é totalmente contrário ao reino espiritual. Por quê, pastor? Porque Deus, quando Ele olha para a terra, Ele traz uma dimensão diferente das coisas. Quando Deus Ele olha para a terra e Ele olha para os seus santos, Ele vai trazer uma dimensão que a terra ainda não está acostumada. Como assim? O que o senhor está querendo dizer, pastor? Simples. O reino natural, ele é diferente e contrário ao reino espiritual. Me explica isso. No reino natural, você nasce para depois morrer. No reino espiritual, você morre para você viver. Glória a Deus. No reino espiritual, nós vamos entender uma coisa clara. O que, pastor? O menor é maior. O pobre é rico. O louco é sábio. Olha como o reino espiritual é diferente. O fraco é forte e o grande é pequeno. O maior é menor. Então, quando eu vou para o reino espiritual, eu preciso entender como esse reino trabalha, para que eu venha entender as regras dele, obedecer, para trazer esse reino à terra. As pessoas oram, presta atenção, as pessoas oram, e oram o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Vir o reino significa eu entender esse reino, obedecer
as regras do reino para que ele venha. Senão o reino não vem. É claro isso. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós precisamos compreender a dimensão deste reino para viver nesse reino e receber desse reino. Então, quando nós olhamos, nós vamos perceber que Jonas recebe uma missão. Receber uma missão significa que Deus confiou em mim. Deus colocou algo em minhas mãos que são importantíssimas para o reino, não para mim, para o reino. Não importa se eu gostei ou não gostei, o que importa é que eu tenho que fazer em prol do reino. Então, quando Deus ele olha para Jonas, ele dá uma missão. Outro dia eu falo sobre Jonas mais profundamente, mas vou trazer aquilo que o Eterno falou para mim na madrugada. Jonas ele recebe uma missão de pregar para uma nação ímpia, ruim, perigosa, agressiva, assassina. Ele precisa ir até a cidade de Nínive, na Síria. Ele precisa pregar para este povo que é sanguinário, que era inimigo de Israel. E quando nós olhamos a Bíblia, Jonas precisa ser maduro. Mas sabe o que é interessante? Toda vez que eu pego algo de responsabilidade, coloco na mão de alguém, e esse alguém pega isso, abandona isso e foge, ele demonstra que ele ainda é criança. Porque a criança, ela não assume a responsabilidade. A criança, ela não faz o que tem que ser feito. Ela foge dos problemas. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Jonas agora tem uma atitude infantil. Ele mostra que ele não é uma pessoa madura. Ele mostra que ele não faz aquilo que deve ser feito. Deus fala com ele, dá direção para ele, mas ele prefere fugir da responsabilidade do que executar aquilo que deve ser feito. Você está entendendo o que Deus está te dizendo? Quantas vezes Deus já colocou determinações, colocou responsabilidades na nossa vida e nós corremos, fugimos, fomos imaturos. Porque a pessoa que é madura, ela assume a responsabilidade para si e obedece, mesmo que seja difícil. Então eu vejo Jonas agora fugindo. É fácil fugir da responsabilidade. Difícil é assumir ela e resolver. Esse homem, Jonas, ele está agindo como um menino. Ele é profeta. Mas esse profeta, neste momento, ele age como um menino. Tem muitos homens de Deus que estão tendo atitudes de crianças espirituais, quando deveriam estar se posicionando de uma forma madura na terra. Fugir do problema não é, presta atenção, não é solução. Então nós olhamos, vemos isso acontecer com este homem. Ele sabe como o reino funciona, ele compreende o reino, só que agora ele foge. Em vez de ir para Nínive, ele pega o barco para Tarsis. Ele foge do propósito. Porque o propósito vai exigir algo dele que ele tem medo de fazer. E ele vai para o barco. E aí eu entendo algumas coisas. Deus olha para ele, Deus tem um propósito na minha vida, um propósito na sua vida, um propósito na vida de cada cristão.
E as responsabilidades vêm segundo este propósito. E quando a pessoa foge, como Jonas, e procura escapar desse propósito, Deus vai começar a fazer algumas coisas. Jonas pega o barco, vai para Tarso, e indo, ele quer escapar daquilo que foi colocado na mão dele. Só que Deus não quer chamar outro. Deus poderia escolher muitos profetas, mas Deus escolheu aquele homem. Às vezes, nós corremos de um lado para o outro, e eu vou falar aquilo que Davi disse na sua oração. Para onde eu poderei fugir da sua presença? Se eu for no mais alto céu, tu estás. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu fizer minha cama no Seol, lá tu estás. É Deus, aleluia. Eu posso ir de um canto ao outro, lá o Senhor vai estar. Não tem como escapar desse Deus que cumpre propósito na vida daquele que Ele chama. Deus olha para Jonas, Jonas está desesperado, fugindo. E agora Deus vai mostrar para Jonas que ninguém escapa dele. Presta atenção nisso. Deus tem um chamado com você. Deus tem algo com você na terra. Você vai correr de um lado para outro. Você vai ir de um lado para outro. Mas Deus, Ele vai te alcançar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando você chegar lá, Deus já vai estar. Você vai sair de um lado para o outro. Deus vai estar lá quando você chegar. Jonas corre para o barco. Deus já estava lá. E então Deus, para mostrar para o homem que quem manda é Deus, Deus começa a mover aquilo que o homem jamais vai conseguir mover. Deus começa a agitar os ventos. Deus começa a agitar o mar. Deus começa a balançar o barco de um lado para o outro, e agora no barco todo mundo está desesperado e não sabe o que fazer. Olha que interessante, tem tudo a ver com a live de hoje. Aleluia. Só que olha que interessante, enquanto que na live de hoje, por exemplo, os discípulos se desesperaram, aquele que não tem propósito, aquele que não quer viver propósito, aquele que está como criança, ele se esconde e vai dormir, como se não fosse com ele. Interessante. Jonas está no barco, desce, entenda, ele desce para fugir da responsabilidade, se esconde. Sabe o que é interessante? Ele é profeta, conhece Deus e acha que vai se esconder dele. Aí eu olho e eu vejo Jonas dentro do barco, e Deus começa a mexer com a natureza. Deus vai mexer com aquilo que é necessário ser mexido e movido para fazer você executar o propósito dele na terra. Jonas está fugindo de um lado para o outro. Deus começa a mexer as coisas até o momento que ele levanta. Alguém pergunta: quem é você? Da onde que você é? Da onde que você é? Ah, eu sou hebreu. Eu sirvo Deus vivo. Eu acho que esse negócio é comigo. Nisso, preste atenção. Pessoas já perderam coisas. Pessoas estão desesperadas porque veio um problema que não é dela, mas é seu. E agora essas pessoas estão perdendo tudo, jogando tudo fora, e ele diz: é comigo. Lance-me no mar que tudo vai se resolver. Você vê que agora ele assume a responsabilidade que o erro é dele, e ele acha que o mar vai ser a solução.
E na hora que ele é lançado no mar, vem um grande peixe. Alguns dizem que é uma baleia, não sei, não estava lá, mas um grande peixe. Veio o grande peixe e engole. Presta atenção. Deus mexe com o vento, Deus mexe com o mar, Deus mexe com as águas, agora Deus mexe com o peixe. Olha que interessante, o vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, mas Jonas não. Tudo está obedecendo a Deus, a natureza obedece a Deus, os seres marinhos obedecem a Deus, mas o ser humano não. Meu Deus. Aí Deus fala, você não me obedece? Vai obedecer. Você quer ver? Engole eles. Pode engolir Jonas. Quando eu não obedeço, Deus vai me colocar num lugar que eu vou estar sozinho, eu e Ele. Para eu saber quem manda. Para eu entender que este reino é dele. Jonas está lá dentro, começa a bater o desespero e então ele faz uma oração dentro do peixe. Presta atenção, ele não orou para fugir, ele não orou para entrar no barco, ele não orou para descer do barco, ele não orou para ser jogado no mar, ele não orou para ser engolido, mas agora ele ora dentro do peixe. Porque agora ele tem medo e ele sabe que o único jeito dele sair do peixe vivo é se ele assumir a responsabilidade do propósito. Já percebeu que tem situações que começam a nos engolir porque nós não assumimos a responsabilidade do propósito? Já percebeu que situações começam a nos cercar aqui, ó? Versículo de número... O capítulo de número 2, versículo de número 1... Versículo de número 1 aí na minha, o versículo 2, diz assim, ó. Do ventre do peixe Jonas orou. Da minha aflição clamei a Adonai e ele me respondeu. Do ventre do Seol eu gritei. E tu ouviste a minha voz, pois tu me lançaste nas profundezas do coração dos mares. Deus, quem me colocou aqui foi o Senhor. Não. Quem colocou você aí foi você, Jonas. Se você não tivesse fugido, você estaria no local que Deus queria que você estivesse. Quando eu fujo do propósito, eu entro nos lugares que eu quero entrar e esses lugares começam a me cercar a ponto de querer me matar. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Sabe o que o maduro faz? Assume a responsabilidade dele. Jonas agora ora, ele percebe que as coisas estão muito difíceis. Outro dia eu vou quebrar um dogma. Outro dia, hoje não tenho tempo. Mas na palavra eu vou quebrar muita coisa que já se pregou errado para você sobre Jonas. Amém? Não para hoje. E aí quando chega no versículo de número 8 na minha, 7 na sua, diz assim: enquanto minha vida se esvaía. Sabe o que ele está dizendo? Minha vida está indo embora. Só tem um jeito de eu ter minha vida de volta. Sabe como? Eu preciso me arrepender. Meu Deus. Aleluia. O maduro sabe que errou, se volta para Deus e se arrepende. Jonas agora ele vai se arrepender, ele sabe que precisa disso. E aí, olha, eu aprendi isso ontem. As pessoas acham que se arrepender, o cristão se arrepender é isso aqui. Ah, eu pequei. Levanta a mão, vai lá na frente do altar e chora. Eu errei. Me perdoa. Isso está errado. Perdão é metanoia.
é mudança de mente. Errou, não erra mais. Vacilou, não vacila mais. Escorregou, não escorrega mais, porque mudou a sua mente. Jonas precisa ter maturidade. A maturidade vai surgir na mente dele. Ele precisa entender que agora ele precisa ser diferente. Ele precisa adquirir postura de homem de Deus, postura de homem maduro. Ele precisa saber que agora ele precisa realmente ser diferente. Ele entrou na boca do peixe, o peixe engoliu ele. Ele está lá dentro, mas ele não pode sair da mesma maneira. Ele não vai sair da mesma maneira. Aí eu olho a Bíblia e eu vejo que tem pessoas que Deus permite ela entrar nos buracos mais difíceis de sair, mas ela não muda a mente. Ela não quer obedecer. Ela acha que Deus vai ter dozinha dela e vai tirar ela de lá. Ela precisa mudar a mente e saber: Ele manda, eu obedeço. Yeshua nunca passou pela metanoia, sabia disso? Yeshua nunca passou pela mudança de mente, porque a mente dele já estava no Pai. Glória a Deus. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que o Pai quer. Eu não falo o que eu quero, eu falo o que o Pai quer. Eu não ando como eu quero, eu ando como o Pai quer. Glória a Deus. A mente de Yeshua já era cravada na mente do Pai. Aí eu olho Jonas, complicado Jonas. Eu olho Jonas e eu percebo que Deus mexe com as coisas da natureza, da terra, para mudar a vida desse homem. Para esse homem crescer e ter maturidade no reino. Ele precisa ter postura no reino. Esse é o momento de Jonas olhar para si e falar: eu preciso mudar. E ele começa a orar e ele vai dizer: eu me lembrei de Adonai. Aleluia. Ainda bem que ele lembrou. Porque se ele não lembra, ele não sai do peixe. É, Deus. E aí eu olho e eu vejo Jonas lembrando de Deus. Enquanto minha vida se esvaía, eu me lembrei de Adonai e minha oração chegou a ti, em teu santo templo. Olha como esse homem ora. No momento que ele vê que não tem como escapar, ele ora. Presta atenção. A mão de Deus alcança todos. Glória a Deus. Aleluia. O braço estendido de Deus chega onde o braço do homem não chega. E se ele tiver que chegar, está o homem fugindo de um lado para o outro, e se ele tiver que fazer isso com o homem, trazer o homem para cá, ele faz. Aleluia. Jonas está aprendendo uma lição que ele precisa para ele se tornar um homem maduro. Ele precisa entender: eu acho que eu sou o maior, mas eu sou o menor. Vou parecer louco para os outros, mas vou agir como sábio. Você percebe como o reino ele é diferente para aquele que realmente quer ser diferente? Mas sabe o que é interessante? Tem pessoas que em momentos do peixe, momentos da tempestade, momentos dos problemas, ele quer uma palavra que massageie o ego. Deixa eu falar uma coisa. Você não vai para a igreja para receber massagem. Nós vamos para a igreja para ser despertados para aquilo que Deus quer. Tem pessoas que ele quer uma massagem, porque a massagem te relaxa. E nós não somos chamados para isso. Querido, deixa eu te falar uma coisa.
Quando Deus tem um propósito na vida de um homem, Ele não vai ficar passando a mão na cabeça dessa pessoa. Ele vai dar a direção e espera que essa pessoa tenha maturidade suficiente para seguir essa direção até o fim. Abraão tem 75 anos. Ele recebe uma direção, sai da casa do seu pai. E detalhe, sair da casa do pai era deixar para trás fortuna. Ele sai com uma parte pequena daquilo que era dele. Ele pega aquilo que é dele e vai embora. Seu pai está rico. Seu pai é conhecido. Seu pai está estruturado em Ur dos Caldeus. Mas ali não é o lugar mais propício. Presta atenção. A promessa primeiro não era para Abraão, se você não sabe. A promessa primeiro era para Terá. Sabia disso? Terá recebeu a promessa, recebeu a direção de Deus para sair da terra que ele estava e ir em direção à terra que Deus iria mostrar. Ele para no meio do caminho, Deus olha para o lado, encontra Abraão e fala: Abraão, vem você. Perceba que tem pessoas que Deus insiste no propósito e pessoas que Deus não vai insistir no propósito. Por quê, pastor? Porque Deus conhece uma coisa que se chama coração. Terá, você sai, para em Ur, de Ur você continua e vai até onde eu quero. Terá, olha, se estrutura, fica rico, bem de vida e fala: não, aqui está cômodo, aqui eu estou seguro, aqui eu estou tranquilo. Ele olha para Abraão e fala: Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Sai da tua terra, do meio da sua parentela, sai da casa dos seus pais. Ele, para já. Sabe o que Abraão mostra? A maturidade que Terá não teve. Sabe o que ele mostra? Postura que Terá não teve. Quando Terá quer que massageie o ego, Abraão quer palavras que coloquem ele na posição devida, para viver aquilo que Deus estabeleceu na vida dele. Eu olho para Jonas e ele está passando pelo processo da maturidade, porque Deus olhou para esse homem e queria esse homem de qualquer maneira. Esse homem vai sair de dentro do peixe. E quando ele sai, ele não é o mesmo que entrou. Agora ele está maduro. Ainda que ele não queira fazer, não quer fazer o que Deus mandou, ele vai e faz. Por quê? Porque ele sabe que o propósito de Deus é perfeito sobre a vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te dizer, Deus tem um propósito para você. Amém. O que você precisa acreditar é: esse propósito é sobre a minha vida e eu preciso ter postura, ser maduro para cumprir aquilo que Deus determinou sobre mim. Glória a Deus. Amém? Amém. Uma coisa interessante, eu encerro aqui, fechei minha Bíblia. A que ponto que eu e você somos maduros de admitir que às vezes nós somos infantis demais em relação ao reino de Deus? A que ponto nós somos maduros o suficiente para olhar dentro de nós e dizer: eu fui criança nisso, eu fui imaturo, eu fugi em vez de fazer, eu corri em vez de realizar. Muitos homens de Deus, nós vamos perceber que foram imaturos. Nós vamos ver homens que deveriam realmente ser maduros e não foram. Homens que eram crianças, se tornaram maduros. Olha o apóstolo Paulo dizendo: era menino, agia como menino, falava como menino, pensava como menino, mas um dia eu deixei as coisas de menino. Um homem que era menino se tornou maduro. Eu vejo Saul, um homem que é maduro e se torna menino. Quem nós somos? Qual é a posição que nós temos? Nós precisamos ser verdadeiros e sinceros conosco,
para falar se nós somos maduros ou imaturos no reino de Deus. Vamos orar? Senhor, nós temos tido um tempo difícil, um tempo complicado. Olha a pandemia aí. Senhor, estamos tristes, sim. Uma pessoa que estava presa, está solta e agora se levanta contra a igreja. Vemos agora decretos dias atrás colocando a igreja para ficar aberta. Agora fecha. São os últimos tempos. Senhor, estamos vivendo o princípio das dores. E nós precisamos ter maturidade para esse tempo. O mundo está cada dia pior, porque está entrando na linha da direção do Apocalipse. Estamos vendo tudo ser arquitetado, tudo contribuindo para a execução da palavra, porque essa palavra ela é verdadeira, não há engano, não há erro, ela é precisa e perfeita, porque essa palavra é a palavra de Deus. Queremos te pedir, Deus, maturidade. Queremos pedir discernimento espiritual para saber as decisões que precisamos tomar e tomá-las. Precisamos ter coragem daquilo que o Senhor nos falar, nós executarmos. Precisamos estar preparados para o tempo difícil. Eu creio, meu Deus, a pandemia vai passar. Ainda que esse vírus está tendo mutações, isso vai parar. Vai se achar vacinas para isso. Mas virá situações piores. E nós, a igreja, precisamos estar preparados. Não para fugir como Jonas, mas para ter posicionamento como Abraão, como Paulo, como Pedro, que amadureceram no decorrer da caminhada. Então mexa na nossa alma, mexa, meu Deus, com a nossa mente. Nós precisamos ter mudança de mente, amadurecimento na mente. Nós precisamos ter amadurecimento nos passos que vamos dar. Nós precisamos ter amadurecimento nas palavras que vamos falar. Nós precisamos ter amadurecimento nas atitudes que vamos ter, para que o seu nome seja glorificado. Deus, cuida de nós. Cuida de cada homem, de cada mulher que está, Senhor, assistindo essa palavra. Porque essa palavra é tua, não é do homem. Então, meu Deus, cuida de nós como o Senhor cuidou de cada um dos grandes homens de Deus na Bíblia. Aquilo que precisamos passar, vamos passar. Mas que isso venha mudar quem nós somos para melhor. E que possamos olhar um dia para trás e olhar que nós mudamos. E não ficamos presos no passado, mas estamos andando para o futuro, mas segundo a sua vontade e a sua promessa e propósito. Deus, cuida de nós, cuida da nossa vida. Venha, meu Deus, nos presentear cada dia mais, Senhor, com a sua presença. Ter o Senhor perto de nós é um privilégio. Termos acesso à tua presença é algo único e nós te agradecemos por isso. Deus, cuida deste homem, cuida dessa mulher, cuida dessa casa, dessa família, cuida daquele que está hospitalizado. Meu Deus,
venha cuidar de nós, venha curar o que precisa ser curado, sarar o que precisa ser sarado, levantar o que está caído, venha dar vista ao que está cego, venha dar voz àquele que está mudo, venha, meu Deus, sarar, Senhor, cada um, meu Deus, que é necessário. Assim nós te pedimos, coloca a sua boa mão sobre nós, conduze-nos, Senhor, na sua perfeição, e assim nós te exaltamos em nome de Yeshua, que assim seja, amém? E graças a Deus, vamos louvar ao Senhor, aleluia! Seja forte e abençoado em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Baruch Hashem.